Vamos lá, pessoal, para a segunda etapa da aula de hoje, sexta-feira, não é isso? Então vamos lá, segunda etapa da aula de hoje. Vamos começando a segunda etapa. A gente pagou aí na introdução da pilha do dânio, agora vamos fazer outras pilhas, mas usando o mesmo princípio do dânio. Então vamos lá, exercício 1. Exercício 1. Observe a pilha abaixo, cobalto e ouro 3+. Presta atenção. O cobalto metálico virou cobalto 2+, então ele sofreu oxidação. Ele é o ânodo, ele é o polo negativo. O ouro 3+, virou ouro metálico, ele sofreu redução. Ele é o cátodo, é o polo positivo. Os elétrons migram do cobalto 2+, para o ouro 3+. A corrente elétrica do ouro 3+, para o cobalto metálico. Agora observe que aqui tem 2+, aqui tem 3+. Quando você for fazer o balanceamento, você vai ter que respeitar as cargas, tem que ter, a transferência de elétron tem que ser total a mesma. Como 2 e 3 são números primos, é melhor trocar. Você vai multiplicar o cobalto por 3 e o ouro por 2, porque 3 vezes 2, 6+, 2 vezes 3, 6+. Eu vou fazer tudo isso aí, só estou mostrando, visualizando, ok? Quais são as semi-reações? Então vamos lá, a primeira semi-reação é o cobalto, não é isso? É o cobalto metálico, perdendo 2 elétrons, que esses 2 elétrons estão do lado de cá, menos 2 elétrons, virou cobalto 2+. Então a concentração do íon cobalto aumenta, a massa do cobalto diminui. Ele é o polo negativo, ele é o ânodo da pilha. A outra semi-reação é o ouro iônico, não o ouro metálico, ganha 3 mols de elétron e vira ouro metálico. Só que a equação global não pode ser essa, porque se é oxi-redução, ele não pode perder 2 e o ouro ganhar 3. Precisamos balancear as cargas. Então a melhor saída é multiplicar o de cima por 3, o de baixo por 2, aí você tem a equação global. Esse cobalto vai ser multiplicado por 3, como eu disse, por 3, 3 mols de cobalto, 6 mols de elétron, 3 cobaltos, 2+. E esse aqui por 2. 2 alumínio 3+, 2 ouro 3+, 6 mols de elétron, 2 ouro metálico. Aí a transferência de elétron é a mesma, corta-se, e aí você tem a equação geral. 3 mols de cobalto metálico, mais 2 mols de ouro iônico, se transformou em 3 mols de cobalto iônico, mais 2 mols de ouro metálico. E o cobalto é o polo negativo, porque sofreu oxidação, é o ânodo da pilha, ok? A sua massa diminui e a sua concentração aumenta. O ouro é o cátodo da pilha, é o polo positivo, é o que sofreu redução. Sua massa aumenta, a massa de ouro metálico, e a concentração de ouro iônico diminui. A representação já está aqui antes. Quem sofre oxidação? O cobalto. Quem sofre redução? O ouro 3+. Não é o ouro, é o ouro 3+. Viu? Então, cuidado disso vestibular. Se ele botar ouro e ouro 3+, quem marcar ouro perdeu. Qual o eletrodo positivo ou cátodo? O cátodo, que é o eletrodo positivo, é o cobalto. Ou é o ouro, desculpe, que é o que sofre redução. O eletrodo negativo ou ânodo é o cobalto. Que eletrodo seria gasto? Quem sofre oxidação? Cobalto. Qual eletrodo terá sua massa aumentada? O ouro metálico. Não é o ouro 3+, é o ouro metálico. Ok? Questão 2. Podemos dizer que a célula eletroquímica, magnésio barra magnésio 2+, 2 barras, ferro 3+, ferro metálico. Então vamos lá, antes de responder qualquer questão. O magnésio passou de magnésio metálico para magnésio 2+, sofreu oxidação, é o ânodo, é o polo negativo. Ferro 3+, passou para ferro, sofreu redução, é o cátodo, é o polo positivo. Magnésio é o polo negativo. Os elétrons migram do magnésio para o ferro 3+, do magnésio metálico. A corrente elétrica vai do ferro 3+, para o magnésio metálico. A equação global não está correta porque as cargas não estão balanceadas. Tenho que multiplicar o magnésio por 3 e o ferro por 2. Ok? Então ficariam 3 mols de magnésio mais 6 mols de elétron, virando 3 mols de magnésio iônico. Na outra semicélula. Ferro, 2 mols de ferro 3+, mais 6 mols de elétron, dando 2 mols de ferro metálico. Ok? A equação global seria 3 mols de magnésio metálico, mais 2 mols de ferro 3+, na outra seta, pós-seta produto,
3 mols de magnésio iônico mais 2 mols de ferro metálico. Então já tenho tudo da pilha. Polo positivo, polo negativo, corrente elétrica, só olhando aquele esquema. Então vamos lá. Podemos dizer que o magnésio sofre redução. Falso, ele sofre oxidação. O ferro é o ânodo. Falso, o magnésio é o ânodo. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro. Correto. A dissolução do eletrodo de ferro. Não, a ganho de massa do eletrodo de ferro. A concentração da solução de magnésio 2+, diminui. Não, ela aumenta com o passar do tempo. Então a resposta é a letra C. Pilha é fácil, tá vendo aí? Questão 3. As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas pela termoquímica, não. Termoquímica é a parte da química que estuda a variação de calor que acompanha um processo. Na eletroquímica, sim, na eletroquímica. Na cinética química, não, que a cinética química estuda a velocidade das reações. No equilíbrio químico, não, que o equilíbrio químico estuda o ponto de equilíbrio de uma reação reversível, o estado de equilíbrio de uma reação reversível, onde a velocidade direta é igual à inversa. Na ebriometria, não é nem ramo da química, a ebriometria faz parte das propriedades correlativas das soluções, né? Então a resposta, letra B. Questão 4. O polo onde saem os elétrons em uma pilha é o polo, é o ânodo, é o polo negativo. É o cátodo? Não, o cátodo é onde recebe os elétrons. É o polo positivo? Não, o polo positivo é o cátodo. É o eletrodo que aumenta sua massa? Não, é no eletrodo que diminui sua massa. É o que ocorre redução? Não, é o que ocorre oxidação, que é o ânodo, letra C. Os metais que fazem parte de uma reação de óxido-redução têm uma tendência de ceder ou receber elétrons. Tem uma tendência de ceder elétrons, se eles forem bastante reativos ou eletropositivos, e receber quando eles não são, que é o caso do chapa, dos metais nobres, lá do primeiro ano. Essa tendência depende pelo potencial eletrodo medido em volts. Bom, como a gente não vai usar aquela tabelinha, agora fica mais fácil. A gente vai usar o potencial padrão de redução ou de oxidação. Vou explicar como é isso. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior a tendência do metal ceder elétron. Lógico, se eu tenho um lítio que tem, supondo um potencial de oxidação de mais 2,5 volts, e eu tenho um ouro que tem um potencial de oxidação de menos 1,5, o lítio tem tendência a oxidar e o ouro não. Então isso é bem simples. Quanto maior for a medida do potencial de redução, aí é o inverso, é a maior tendência do metal ganhar elétron e ficar na forma metálica. No de oxidação ele deixa de ser metal, vira um íon. No de redução ele deixa de ser íon, vira metal. Então naquela fila do primeiro ano, 1A, 2A, metal comum, né, 4A, hidrogênio, semimetais e o chapa, que é metal nobre. Então o chapa tem tendência a reduzir. Já a família 1A, 2A, a oxidar. Então, o 1A e 2A tende a ser o ânodo da pilha, o polo negativo, e o chapa tende a ser o cátodo da pilha, o polo positivo. Esse potencial em geral é medido a 1 atmosfera, como eu tinha dito, a 25 graus, e solução de 1 mol por litro, como eu tinha dito, na pilha do Dânio. Sendo assim, nessas condições, chamado de potencial normal de eletrodo, é padrão, esse potencial é medido tornando-se como referencial o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Podia ser qualquer outro elemento. A gente tomou como referencial que o hidrogênio tem 0 volts. Aí você bota o hidrogênio de um lado, no outro metal X de outro. Se ele é 0 volts, se o voltímetro marcar 1 volt, então é para outro metal, já que o hidrogênio é 0. Entendeu qual foi a lógica? Você toma um padrão como 0 e toda a energia que o voltímetro marcar é para o outro. E aí vocês criam uma escala de voltagem dos principais elementos químicos. Aí é o principal. Repara, o lítio, para ganhar elétron, virar lítio metálico é negativo, porque a tendência dele não é ganhar, a tendência dele é perder, ele fica positivo. O potencial de redução dele é negativo, porque se o lítio é dar 1A, a tendência dele é oxidar.
Já o ouro, a tendência é reduzir, por isso que é positivo. O cobalto 3+, para virar cobalto 2+, é 1,84. Então, basicamente, você tem um A, 2A, metal comum, 4A, hidrogênio, semimetais e o chapa. A vantagem agora é que eu não preciso saber aquela fila de reatividade. Eu vou usar esse padrão, essa semicélula que vem na prova. Eu só vou olhar, quem tiver o maior valor é o mais espontâneo, naquele sentido, e eu inverto o outro. Bem fácil de resolver agora, que a gente vai chamar isso o cálculo da DDP, ok? Então, por que ele é bem mais fácil? Porque agora eu não necessito aquela parte do primeiro ano saber qual é a fila de reatividade. Que eu dizia até de uma forma geral, 1A, 2A, metal comum, 4A, hidrogênio, semimetal e o chapa. Não preciso mais. Ele vai me dar a semi-reação, ou no sentido da redução, ou no sentido da oxidação. Se ele me der no sentido da redução, o valor mais positivo é o mais espontâneo para reduzir. Então o outro passa a oxidar. Se ele me der no sentido da oxidação, o valor mais positivo é o mais espontâneo para oxidar. Então o outro vai reduzir. E aí eu tenho a diferença de potencial. Bem mais fácil do que gravar aquela fila lá do primeiro ano. Agora eu não preciso. Ele vai me dar o potencial e eu analiso. Por exemplo, ele me dará aqui o lítio mais 1 mol de elétron, virando lítio metálico, é 3,045 volts. E ele me disse que o níquel 2+, ganhando 2 mol de elétron, virando níquel metálico, é menos 0,24 volts. Vou perguntar, quem é o mais espontâneo para oxidar? O lítio. O metal lítio tende a oxidar. O íon níquel 2+, tende a reduzir e virar níquel metálico. Já o lítio deixa de ser metal e vira íon, na frente do níquel. Você vai ter uma disputa de 2 eletrodos. Aí você vai pegar fila aí, quem vem é primeiro, a maior tendência é de oxidar. O outro reduzir. Primeiro, estou dizendo, na sequência de oxidação. Facilidade de oxidar, ou primeiro na facilidade de reduzir. Aí você trabalha o inverso. Então eu não preciso estar mais preocupado com aquela fila de reatividade. É isso que vai acontecer a partir de agora, né? Que eu vou trabalhar isso no último slide da aula de hoje. Pronto. Eu vou trabalhar isso aqui no último slide da aula de hoje. Eu paro agora e volto já já.